E repita comigo no silêncio do seu coração. Você não precisa expressar verbalmente, mas reze comigo essa oração que eu aprendi com a pequena árabe, que é a Santa Palestina, Santa Maria de Jesus crucificado. E ela dizia: Espírito Santo, inspirai-me, amor de Deus, consumi-me, ao verdadeiro caminho conduzi-me. Maria, minha mãe, olhai por mim, com Jesus bendizei-me, de todo mal, de toda ilusão e de todo perigo protegei-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia! Bom dia para você que está aqui, bom dia para você que está em casa. Eu me chamo Ivanildo, sou missionário da Comunidade Obra de Maria desde 1999. Tenho a graça de estar nesse carisma e principalmente de aqui dentro desse carisma constituir a minha família. Sou casado com uma mulher linda, eu até brinco, né? O nome dela é um tanto rústico, Damiana, né? Damiana e Ivanildo, já são nomes que não se fabricam mais. Pode prestar atenção, tem algum Ivanildo aqui no meio de nós? Olha, tá vendo? Já pararam de fabricar. Pai de 3 filhos lindos, puxar a mãe, graças a Deus. Esther, com 12 anos, toda fresca, parece a mãe, no andar, na elegância. João Marcos, de 10, já não teve a mesma sorte. O menino é a minha cara, coitado. Mas eu já digo a ele sempre: meu filho, seja simpático, engraçado, que beleza Deus não deu para nós. Mas se a gente for com simpatia e graça, a gente chega nos lugares e pode falar e levar alegria. E há 3 anos chegou o mais novo, o Henrique. Henrique não, Ivanildo Henrique. A mulher colocou o meu nome no menino, o pobre já nasceu com 44 anos de idade. Mas está lá a minha família, a quem mando um beijo. E sou feliz demais em tê-los na minha vida. O tema de hoje, meus irmãos, a gente vai dar uma passada na Bíblia para lá e para cá, mas eu partilhava que tem sido e foi um dos temas mais difíceis de trazer, por mais incrível que pareça. Nós vamos falar sobre a grande festa que a igreja aqui no Brasil celebra hoje, mas que no calendário litúrgico é no dia 15 de agosto, a festa da Assunção. E por que não dizer a festa da maior das alegrias de Maria? Oi, Ivanildo, mas a maior alegria de Maria não foi o Natal? Não. Porque no Natal, ela contemplou o menino Deus em seus braços. No Calvário, podemos dizer que foi a maior dor de Maria, porque ela também morre ali. Morre a maternidade de Maria, e o parto sangrento de Maria, que não aconteceu com Jesus, acontece aos pés da cruz. Porque aos pés da cruz, com o sangue derramado do seu filho, sangue dela na cruz, ela se torna mãe da humanidade. A minha mãe, eis aí teu filho. Jesus dá esse encargo. Então o parto sangrento de Maria acontece aos pés da cruz, onde ela literalmente dá à luz a uma nova ideia de maternidade. Ela é a nossa mãe, mãe da igreja. Ali nasce no sangue de Jesus a igreja. E hoje vamos falar sobre essa Assunção, portanto. E por que então, Ivanildo, é o dia mais feliz de Maria? Porque ela agora contempla definitivamente, de corpo e alma, a glória de estar junto com o seu filho, no seio do céu, do coração de Deus, junto com o filho, para sempre. Onde não há mais tristeza, onde não há mais dor, onde agora é só alegria, a glória de Deus. E portanto, nós estamos falando de um dogma. E por que foi mais difícil? Porque não basta a gente chegar aqui e fazer uma reflexão espiritual. O nosso desafio vai ser pelo menos entender um pouco daquilo que a igreja declarou como verdade de fé. E o inimigo, ele vai fazer de tudo para que nós não escutemos, para que nós não entendamos, e não conhecendo a verdade, a gente se perca. O profeta Osés já dizia: meu povo se perde por falta de conhecimento. E quanto menos nós conhecemos daquilo que é essencial, e aqui eu não falo a obrigatoriedade de você ter que fazer teologia, filosofia, tudo isso é necessário e é bom que se faça. E aqui para nós, quanto mais simples o povo, mais fácil deles entenderem e viverem a fé.
Por isso que o rosário é a oração dos simples. A Ave Maria é a oração dos simples. O terço é a oração dos simples. E é no coração dos simples que a graça se faz. E o que é um dogma? Dogma é uma verdade de fé. É algo inegociável. Você, para ser católico, tem que aceitar este dogma. Não é assim, eu sou católico, mas tem umas coisas que o Papa diz que eu não concordo, não. Certo? Você tem todo o direito de concordar ou discordar. É só você não ser católico. Agora, sabendo que nem tudo que o Papa fala, ele está falando como verdade de fé. De repente o Papa diz assim, eu gosto mais de caju. Aí você vai dizer, eu odeio caju, não concordo com o Papa. Aí vai lá na rede social e diz assim, este Papa não me representa. Que pessoa para ser representada, né? Os gostos, o Papa, a igreja acredita que em matéria de fé, quando ele utiliza, a gente aqui no popular diz, da caneta, para assinar uma verdade de fé, ele está falando inspirado naquilo que o próprio Jesus instituiu, a igreja como autoridade. Nós vamos entender também isso. Pega comigo aí, Mateus capítulo 16, versículo 18. Porque um dogma é uma verdade da nossa fé, que a igreja, guiada por Deus, nos ensina como certeza. É como uma luz que ilumina o caminho da gente, para a gente entender melhor Deus, entender melhor os seus planos. Então, o dogma da Assunção de Maria diz que ela, por ser mãe de Jesus, e por ter, principalmente, uma vida santa, ela foi levada ao céu de corpo e alma para viver com Deus para sempre. Esse é o dogma. Mas aí você fala, mas Ivanildo, que autoridade tem a igreja para decretar um dogma? Mateus capítulo 16, versículo 18. E eu te declaro, disse Jesus, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu gosto muito dessa frase aqui, sobre e contra ela. Porque Jesus em momento nenhum prometeu que a igreja estaria livre das investidas de Satanás. Jesus em momento nenhum disse que na igreja não teria instrumentos de Satanás para destruí-la. Mas ele disse, as portas do inferno podem até se abrir, mas não prevalecerão contra ela. Certa vez eu estava na aula, quando eu cursava jornalismo, sou jornalista, e o professor começou a detonar sobre a igreja, né? Aí vem as interpretações deles sobre a história da igreja. Para dizer que a igreja era meramente humana, para dizer que a igreja não tem nada de divina, e eu escutando tudinho, eu disse assim, o professor só me diga uma coisa. No Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, tem uma situação lá, que o pessoal trama para destruir ali os apóstolos. E Gamaliel, um grande sábio, se levanta e diz assim, vamos perder tempo com isso não, porque se isso não for de Deus, vai se acabar. Mas se for de Deus, a gente está correndo um grande risco. Professor, me mostre uma instituição que esteja de pé há mais de 2000 anos. Porque o que eu saiba, impérios caíram, reinos foram derrotados, várias outras autoridades e reinados sucumbiram. E até hoje, professor, eu só conheço a Igreja Católica, Apostólica, Romana, que vai enfrentando todos os tempos e continua de pé. Professor, se essa igreja não for de Deus, o senhor me mostre qualquer outra instituição que eu deixe a Igreja Católica e vou para lá me filiar agora. Ele disse, não, é isso que eu admiro na igreja. O senhor já admira alguma coisa, professor? Porque ainda agora o senhor não admirava era nada. Então significa que tem a realidade divina. Meus irmãos, olhemos para o que a igreja é. Entra papa, sai papa, na sua paróquia entra padre, sai padre, entra bispo, sai bispo. A igreja não muda. Mudam as pessoas, mudam até as ideias ao redor, mas a igreja segue, porque ela é a depositária da fé, ela é a que tem o magistério, que segura a gente para não perder o caminho. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha, não foram as minhas, a minha,
E ele vai dizer ainda mais. Versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Meus irmãos, Jesus deu a Pedro, Jesus deu aos apóstolos a autoridade para guiar a igreja. E essa autoridade ela vai passando de geração em geração, até os papas de hoje, como Pio XII em 1950, que decretou este dogma. A igreja não inventa verdade. A igreja não inventa coisa. O Papa acordou e disse assim, eu estou com vontade, vou decretar a Assunção de Maria. Não! Inclusive foi um dos últimos dogmas a ser decretado. E não é assim de um dia, eu tive a inspiração, Deus falou comigo aqui agora. Não, é algo que vem sendo estudado, que vem sendo trabalhado, que vem sendo contestado ao longo de séculos. Aqui chega um momento que a igreja diz, de fato, a igreja já acredita, a igreja já vive, a igreja já buscava essa realidade. O que precisa agora é somente o Papa dizer sim, isso é verdade de fé. Isso é um dogma. Então, a igreja não inventa verdades, ela recebe as verdades de Deus. João capítulo 16, versículo 13. Em João capítulo 16, versículo 13, nós vemos Jesus também dizendo à igreja, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Jesus prometeu que o Espírito Santo está sobre a igreja e estará, e vai guiar a verdade. Então, meu irmão, minha irmã, muitas vezes você vem e diz assim, eu discordo. Quem é tu para discordar com uma velhinha de mais de 2000 anos? Olha para a pessoa que está lá e diz assim, respeita a tua mãe. A igreja é sua mãe. Seus câmeras, dá para pegar aquela senhorinha ali? Como é seu nome, senhora? A senhora de cabelo branquinho que está conversando aí? Isso, a senhora mesmo. Isso. Dá um tchauzinho para mim assim. Como é seu nome? Lindomar, da minha cidade, Limoeiro. Pronto. Por isso que a gente criou a conexão aqui. Lindomar, veja. Lindomar já é um nome que não fabrica mais, né? Dona Lindomar. Isso é nome de vó. A senhora tem quantos netos, dona Lindomar? 80 anos, mas netos. Quantos netos? Sim. 7 netos, somente. É assim, aí já começa os netos, bisnetos. Porque ali tem experiência. Aí chego eu, vou querer ensinar a dona Lindomar como é que se vive. Vai ter lógica. Eu, um menino, que os primeiros cabelos brancos estão chegando agora, e não é nem de velhice, é de aperreio. Aí eu chego para a dona Lindomar e disse, dona Lindomar, olha, a partir de agora, só tem que saber viver, dona Lindomar. Não é assim não, o que a senhora aprendeu até agora, o que a senhora viveu até agora, está errado, dona Lindomar. Aí eu vou querer ensinar a dona Lindomar. Olha para a pessoa que está lá e diz assim, respeita a tua mãe. A igreja sabe o que diz. Agora aqui, dona Lindomar, diga para nós aqui. Quantos filhos? Quantos filhos, dona Lindomar? 6 filhos. Ô, dona Lindomar, quando seus filhos diziam assim, mãe, eu quero comer não. A senhora dizia o que para ele, dona Lindomar? Os filhos, dona Lindomar, os filhos. Quando não queria comer, ela já está pensando o que é que eu vou dizer. A senhora já disse com o rosto, dona Lindomar. A senhora dizia o quê? Vai deixar para depois, dizia, vai ter que comer. Vai ter que comer, não era? É. Dona Lindomar, quando seus netos e seus bisnetos chegam em casa, e diz, ô vovó, ô bisa, eu não quero comer não. A senhora diz que vai ter que comer a pulso, dona Lindomar? Não, né? Oh, diga como? Diga que é que você quer que vovó faz, não é? A mãe também tem disso. O fundador dizia ontem, né? Que os netos. Ali tem experiência. Eu trouxe a figura de dona Lindomar aqui para dizer para você. A igreja, ela não é iniciante. A igreja, ela tem verdades que foram ditadas para nós através de muito sangue derramado. O sangue dos mártires hoje faz com que você possa dizer, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Você reza, não sabe nem o que é que está rezando.
reza olhando no celular, assim, crê em Deus Pai, vendo o Zap na missa. Deus Pai Todo-Poderoso. Não sabe que cada frase daquela, sangue foi derramado para que hoje a gente tivesse a única fé. Una, santa, católica e apostólica. Para você rezar hoje o terço. Muito sangue foi derramado lá atrás. Então, essa velhinha de mais de 2000 anos, ela tem experiência. E diga de novo, eu quero respeitar a minha mãe. Porque a igreja é mãe. Então a igreja sabe o que está dizendo. Quando vier o Espírito Santo, Ele vos ensinará toda a verdade. É o que Jesus prometeu para a igreja. O Espírito Santo guia a igreja para ela não errar quando ensina algo tão importante como um dogma. A igreja é como um professor que indica ao aluno como descobrir o caminho para exercitar a verdade. Por isso que a gente diz o magistério, as meninas, no tempo de Dona Lindomar, quando ia estudar, estudava o quê? Para fazer magistério, para ensinar. E o que era o magistério? A arte de ensinar. A igreja tem o magistério. E o que é que diz esse dogma que a gente está tratando hoje? Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Por isso, desde o momento da sua concepção, Deus a preservou do pecado original. É a Imaculada Conceição. Para entender a Assunção, tem que entender a Imaculada. Eu vou aqui agora. Seus câmeras, vocês se virem. Venha para cá. Que a brincadeira começa aqui aos pés de Nossa Senhora. Aqui. O que é que eu tenho aqui na mão, minha gente? Um copo. Descartável, transparente. Assim Deus criou a mim e a você. A diferença é que a gente é assim. Cabe alguma coisa aqui? Cabe água ou não cabe? Cabe água. Eu tinha deixado outra garrafa aqui, que essa está geladinha, eu vou usar natural. Água Canção Nova, compre. Aí Deus foi criar Maria. E quando criou Maria, Deus foi colocando a graça dele. Só que quando Deus foi criando Maria, cabe alguma coisa aqui, vocês estão vendo aí de longe? Cabe, não cabe? Eita. É isso mesmo, era para ser isso mesmo. Cabe mais? O que é que está acontecendo aqui? Está o quê? Por quê? O copo está o quê? Eu disse à menina que ia derramar água, mas ela não esperava que fosse tanto, coitada. Sabe o que é que eu estou fazendo aqui? O anjo quando disse, ave cheia de graça. Ele não disse cheia de bem ocupados espaços, não. A palavra correta é plena. Plena de graça. Transbordante de graça. Cabe alguma coisa mais nesse copo? Se é transbordante de graça, cabe pecado aqui? Porque o que tem aqui? A graça transbordante. Maria é a cheia de graça, porque nela está completa, plena. É isso que quer dizer. Aqui não há espaço para o mal. Deus pode, Deus quer e Ele faz do jeito que Ele quer. Uma salva de palmas para Nossa Senhora. Ela é a cheia de graça. Ela é a plena de graça, ela é especial, ela é sem mancha, porque Deus escolheu Maria para ser a mãe do Filho de Deus. É como uma casa, a senhora está em casa, você está em casa, vai receber uma visita. O que é que a gente faz? Uma boa faxina. Aí não quer que a visita... Aí a gente chega, o pessoal às vezes eu chego na casa de surpresa, né? Aí a pessoa diz assim, olha, não olha a bagunça não, é a primeira coisa que eu olho. Eu não ia olhar não, mas você falou. Eu até entrei sem olhar, mas não olha a bagunça não. Qual? Menino está mesmo bagunçado. Mas... Quando a gente sabe que vai chegar alguém, o que é que a gente faz? Corre. Bota água sanitária no banheiro que chega a estar ardendo o nariz. Vai lá. Esses meninos fazem, não dá descarga. Vai lá, lava tudo ali, pelo amor de Deus. Porque no mínimo essa visita vai dizer, onde é o banheiro? Aí a gente chega no banheiro e não sabe se a gente faz no banheiro ou o banheiro faz em nós. Tão sujo que está. Mas a gente vai lá, arruma tudo. A casa precisa estar limpa para receber alguém importante. É assim ou não é? Vocês acham que Jesus é importante? Jesus é Deus? Então Ele é importante, não é? Então vocês acham que Deus, podendo escolher
o modo como vinha a terra, ia escolher uma casa desarrumada, esculhambada. Você, se tivesse a oportunidade de criar sua mãe, Deus fez uma conferência, chamou você lá no céu e disse, vem aqui, a gente vai criar agora a sua mãe. Você vai pegar aqui, está aqui a prateleira de qualidades e defeitos de sua mãe. Você vai montar o quebra-cabeça da sua mãe. Você escolheria defeitos? A gente não é besta não, a gente tem que botar as qualidades. Amor, carinho, toma qualidade, tá, inteligência para a mãe da gente ser a melhor do mundo. É ou não é assim? Quer ver uma briga no interior? No meu tempo, quando alguém dizia alguma coisa conosco, porque, por exemplo, quando eu era pequeno, não existia esse negócio de bullying, não. Bullying era um negócio de fazer café. Então eu fui chamado de oi de bomba, oi de jipe, farol de caminhão, cabeção, cabeça de pirulito pop, cabeça que mamãe sofreu para ter, tripa seca, de tudo fui chamado. E a gente resolvia isso muito fácil. A gente batia, a gente apanhava, a gente jogava pedra, a gente levava pedrada. A gente xingava a mãe, e era aqui que começava a Terceira Guerra Mundial. Quer ver uma briga? Não precisava nem dizer o adjetivo, basta dizer assim, é a tua mãe. O quê? Você disse o quê com a minha mãe? Eu nem disse nada, eu só disse, é a tua mãe. Era o suficiente para ele começar uma briga. Era assim ou não era? Não fale da minha mãe. Aí, peraí. Com tudo isso, se a tua mãe, desculpa a expressão, tu que é um qualquer, se a tua mãe é alguém que a gente não pode falar mal, aí tu vem querer, para cima de mim, falar mal da mãe de Jesus, que é teu Deus, ou pelo menos que tu diz que é Deus. Lave a boca para falar da minha mãe, porque Nossa Senhora não é qualquer uma, ela é plena, transbordante da graça de Deus. Isso basta. E tinha um detalhe, viu? A gente até apanhava nessas brigas, mas não chegava em casa apanhado, porque manhã também dizia, se chegar em casa apanhado, apanha de novo. Vocês sabem, né? Gênesis capítulo 3, versículo 15, meu irmão. Gênesis 3, 15. E lá em Gênesis, nós vemos algo maravilhoso para entender ainda essa realidade da Imaculada Conceição, para poder compreender a Assunção. Quando o pecado lá estava, quando Adão e Eva caem, e eles optam pela segunda via que não é Deus, Deus olhando para aquele casal, ele olha para a serpente e diz, porei inimizade, porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça, serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Maria é a mulher que Deus escolheu para esmagar o pecado ao lado de Jesus. Por isso, ela não podia ter pecado em sua vida, porque senão seria um cego guiando outro cego. Seria alguém lamacento tentando tirar a lama de outro. Se a casa está arrumada para receber Deus, essa casa precisa ser limpa. Porque também, meus irmãos, Mateus capítulo 7, versículo 18, Jesus também vai dizer, Mateus 7, 18, Jesus vai dizer para nós, deixa eu pegar aqui. Mateus 7, 18. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Jesus já dizia, pela árvore conhecereis os frutos. A mãe da gente também dizia, olha, não ande com fulano não. Fulano não presta. Para a mãe da gente, dos amigos da gente, 90% não presta. Não presta. Diz-me com quem andas, que o pior é o desmantê-lo. Porque a depender de com quem a gente anda, com quem a gente se junta, os frutos vão prestar? Pode prestar ou não. A árvore determina. Vocês acham que de uma árvore pecadora, de uma árvore doente, vai sair um fruto perfeito?
Não pode sair. É até questão de lógica. Pela árvore conhecereis os frutos. O que é que tudo isso tem a ver, Ivanildo? Se Maria foi preservada do pecado, faz sentido que Deus quisesse preservar ela também da corrupção da morte. A Assunção é como um presente de Deus para ela, porque ela disse sim, e disse sim a Ele de todo o coração. Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ah, Ivanildo, então Nossa Senhora não morreu? Desculpa eu lhe dizer, morreu. Morreu. Morreu? Diga assim comigo, morreu. Porém não está morta. A igreja nunca ensinou que Maria não morreu. Inclusive, para decretar o dogma, o Papa diz, completando os seus dias de vida terrena. Se a gente vai para a Terra Santa, a gente visita a tumba de Maria. A gente visita a igreja da dormição, que os nossos irmãos ortodoxos chamam de dormição por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o pecado não mata o corpo. O pecado mata a alma. O nosso corpo vai para o chão, vai para a terra. Porque se o pecado, que mata também o corpo aos poucos, mas ele mata a alma imediatamente. Resultado, o pecado, ele fere a nossa carne, mas atinge principalmente a nossa alma e nos conduz à morte eterna. Essa morte que é falada aqui por São Paulo em Romanos, é a morte definitiva. É a morte da nossa alma. O salário do pecado é a morte. Mas a vida eterna é dom gratuito, é dom de Deus. Deus que dá. Então, Maria é preservada. E aqui eu vou de novo para os copos. Hoje é o dia dos copos. Agora eu vou precisar da ajuda de alguém para segurar o microfone. Alguém me ajuda aqui? Pode ser tu, Sávio. Vem-te embora. Quero que vocês dêem uma salva de palmas para o meu irmão de comunidade, Domingo Sávio. Só quero explicar que ele é mais velho. Quando eu cheguei aqui, ele já estava. Segura aqui, por favor. O seguinte, eu também disse que Deus nos criou. Está um copinho aqui. Somos um copo, certo? Tem espaço aqui ou não? Ali tem mais espaço? Não, porque ali está pleno, está cheio. E Deus, quando nos criou, a gente já veio com o DNA meio que manchado pelo pecado original. Mas mesmo assim, Deus derrama a sua graça sobre nós. Eita. Está igual aquele copo ali? O que é que tem aqui? Tem sangue. Por quê? Muito obrigado, Sávio. Você pode ir agora. Ainda foi pegar a garrafa, tá vendo? Que a gente é educado é outra coisa. Muito obrigado, meu irmão. Quando Deus nos criou, Ele derramou também a sua graça sobre nós. Mas o pecado vai manchando essa graça de Deus em nossa vida. E Jesus tem o poder de nos curar, nos libertar e devolver a sua graça para nós. Mas mesmo assim nós somos suscetíveis e vamos caindo entre cair e levantar. Vou colocar aqui, aos pés de Nossa Senhora, do ladinho dela. Mas são duas coisas distintas. Eu, que ainda cabe mais coisa, Nossa Senhora, que é plena, aqui não cabe mais nada, porque é cheia da graça de Deus. Mas ao mesmo tempo, Deus pode mudar tudo e não tem como eu ser igual a Nossa Senhora, porque ela recebeu uma graça única. Ela foi preservada. E se ela recebeu uma graça única, também é lógico que ela vai ter um destino único, diferente, por enquanto, daquilo que é o meu destino. Meus irmãos, na palavra de Deus, Maria é apresentada em várias formas com o que nós chamamos de arquétipo. Já paramos lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando a gente vê a mulher que vai enfrentar o pecado, uma promessa de Deus, porém inimizade entre ti e a mulher. Desde o começo, Deus prometeu uma mulher que seria inimiga do mal. Preste atenção, eu vou aqui dar um exemplo e vocês me digam quem é a personagem, certo? Uma jovem que não tinha ainda relacionamento, imaculada,
pura de todo pecado, prestes ali já no relacionamento com o homem, recebe a visita de um anjo, ela diz sim, aceita essa proposta. Quem vocês acham que é? É quem? É não. É não. Ela recebe essa proposta, ela diz sim e o pecado entra no mundo. Foi Eva. Eva estava lá, virgem, recém-criada, pura, imaculada, amiga de Deus. Viviam, a alegria deles era Deus. Não existia pecado, era imaculada, pura. Prestes ali a começar o namoro com Adão ainda. Adão era feliz, não tinha sogra. Feliz da vida. Vivia muito bem. Todo respeito às sogras. A minha, quando chega lá em casa, chega sempre com um monte de pacote, que ela é de Buenos Aires. É uma cidadezinha perto de Nazaré da Mata, lá em Pernambuco. E ela sempre vem cheia de pacotes. Eu digo, minha sogra, esses pacotes todos, a senhora está pensando em passar quanto tempo aqui em casa? Ela diz, só até você enjoar de mim. Eu digo, não vai ficar nem para um café, mulher? Pelo menos um cafezinho a senhora tome, né? Adão era feliz, junto com Eva. Mancha não havia, mas ela recebe a visita de um anjo, o demônio, um anjo das trevas, que dá uma proposta, e ela aceita. Se vocês prestarem atenção, Deus, ele refaz a história. Ele prepara uma virgem pura, imaculada, que recebe também a visita de um anjo. E pelo consentimento de uma, o pecado entra no mundo. E o céu todo aguarda o consentimento da outra, para que o plano de salvação, que já estava em curso, seja completado. E ela diz sim. Por isso que a igreja chama Maria de a nova Eva. A nova Eva. Ei, tu quer mais? A árvore é de que material? De plástico é? Uma árvore é de quê? De quê, minha gente? Madeira. O fruto da árvore que levou a humanidade ao pecado original foi arrancado, estava lá pregado nessa árvore, não foi? Pois esse mesmo fruto agora vai ser pregado numa cruz, e não é o mesmo. Se um dia a árvore trouxe também a maldição do pecado e da morte, o novo Adão é pregado numa árvore, por isso que diz, ó madeiro, ó árvore, que tão belo fruto nos traz, o fruto da salvação. Nesse mesmo madeiro, um fruto é cravado, e com a sua morte, a salvação entra no mundo. Uma virgem, um fruto, uma árvore, é salvação para mim e para você, meu irmão. Jesus não veio brincar. Ele veio me salvar, salvar também a você e a sua casa. É isso que Deus quer falar conosco. Lucas, vamos lá primeiro, antes de Lucas, segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Vai dizer o seguinte. Davi reuniu de novo todo o escol de Israel, num total de 30.000 homens. Davi pôs-se a caminho com toda a sua gente, indo para Baala de Judá, para trazer dali a arca de Deus, sobre a qual é invocada o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Versículo 3. Colocaram a arca de Deus num carro novo, e levaram a arca até Abinadab, situada na colina. Oza e Aio, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. Oza ia junto da arca de Deus, e Aio marchava diante dela. Davi e toda a casa de Israel dançavam com todo entusiasmo diante do Senhor. Espera aí, era o Senhor ou era a arca que estava ali? Era a arca. Mas aonde a arca chegava, quem chegava? O Senhor Deus. E cantavam acompanhados de harpas, cítaras, tambores, sistros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Oza estendeu a mão para a arca do Senhor e sustentou-a, susteve-a, porque os bois tinham escorregado. Aí Oza disse, eita, segura.
Osa ultrapassou o limite e foi tocar na arca. O que foi que aconteceu, minha gente? Então a cólera do Senhor se inflamou contra Osa. Deus o feriu por causa da sua imprudência. E Osa morreu ali mesmo. Um ataque fulminante. Perto da arca de Deus. Davi, quando viu, contristou-se por ter Deus feito essa brecha, ferindo Osa. Por isso ele chamou aquele lugar de Feres Osa, nome que traz ainda hoje. E agora o versículo 9. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: espera aí, a arca está indo para onde? Para minha casa. Osa tocou na arca, evaporou. E Osa era um dos mais piedosos, viu? Aí Davi olhou para os pecados dele todo e disse: ei, como entrará a arca do Senhor na minha casa? Eu não sou digno. Como? Se Osa que rezava, tocou na arca, evaporou, e eu, com meus delitos, com minhas coisas todas, de onde me virá essa honra de vir a arca do Senhor na minha casa? Vocês estão notando para onde eu já estou jogando? Vocês são inteligentes, vocês já notaram, né? A arca do Senhor. E não quis deixá-la entrar em casa, na cidade de Davi. Bota na casa de Obed-edom, que ele é natural de Gate. E a arca ficou lá. 3 meses na casa de Obed-edom. E o Senhor abençoou Obed-edom com toda a sua família. E não abençoou Davi, porque a arca não entrou na casa de Davi. Agora vamos para Lucas, capítulo 1, versículo 39. Lucas, capítulo 1, versículo 39. Estão aí? Estou tendo assessoria eclesiástica ali dos meus irmãos padres. Qualquer coisa, qualquer heresia, o senhor levanta a plaquinha aí, viu? Lucas 1, versículo 39. Veja o que diz aí comigo. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas à montanha, à cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu em seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Quem é essa que quando fala, enche um bebê no ventre do Espírito Santo só com a sua voz? Quem é essa? Ora, exclamou ela em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde que me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Olha a arca chegando. Olha a arca chegando. Se um objeto de madeira que carregava as tábuas da lei e uma amostra de um pão, do maná, era Deus presente no meio do povo, você imagine aquela que carregava o próprio Deus dentro do seu ventre, que ao chegar numa casa, enche uma idosa grávida e seu bebê do Espírito Santo. Esta mulher é uma qualquer. Essa mulher vai ter o destino igual ao de todo mundo no meio do cemitério. Eu gosto de cemitério. Quem olhar no meu Instagram de ontem para hoje, estamos no dia 14, hoje é 15, hoje que dia hoje? Já perdi as contas já. 17 de agosto de 2025, para situar quem está vendo essa palestra depois. Hoje, quando eu vinha para cá, o menino perguntou: por que tu gosta de ir por dentro do cemitério aqui na Canção Nova? Primeiro, porque eu estou obedecendo um conselho que me deram. Qual foi o conselho? Tudo que você for fazer nessa vida, meu filho, faça com alma. Eu gosto de passar por dentro do cemitério. Mas, brincadeiras à parte, para dizer, eu gosto de contemplar as obras de arte que tem. Eu gosto de caminhar, gosto de ver a data. Eita, esse aqui morreu faz tempo. Eita, esse aqui morreu agora. É o nosso destino. É para onde nós vamos. E eu gosto de uma coisa, de silêncio. E principalmente aqui na Canção Nova, quando está muito movimentado, eu pego já o bequinho aqui, ó, desço, porque não tem multidão ali, não tem ninguém falando, ninguém vem falar com você. E se vier falar com você, corra, que não é desse mundo. Mas para dizer, eu gosto de passar ali pelo cemitério, vou, no instante eu chego onde eu quero. Mas para dizer, esta mulher tão especial,
Não há sepultura digna dela. Não há, não há. Maria é a nova arca da aliança. No Antigo Testamento era na arca que Deus estava presente. No Novo Testamento é em Maria, porque ela carregou Jesus, o Filho de Deus, em seu ventre. Assim como a arca era santa, nós a chamamos de Santíssima Virgem Maria. Porque ela não é somente santa. É santíssima não simplesmente por ela, mas por aquele que fez dela templo, sacrário, arca de Deus no meio de nós. E isso é muita coisa. Vem comigo. Apocalipse 12, que é a leitura de hoje, né? Está na leitura da solenidade. Apocalipse 12. Olha a quantidade de citação de papel que eu saí marcando na Bíblia para não perder tempo. Vamos lá. Tem uma musiquinha, né? Surgiu um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa. Pronto, já lemos a leitura. A leitura daqui, o texto é esse. Gente, é claro que a Bíblia, ela nos traz figuras, o que chamamos de arquétipos, verdades, que nós vamos encontrar. Maria, esta mulher, essa mulher que aqui está, ela representa a igreja, representa Maria, que é a figura perfeita da igreja. E vemos aqui então uma mulher vestida de sol. Ela está vestida de sol, é a glória de Deus. Não é a glória dela. As glórias de Maria são as glórias de Deus em Maria. Então, ela é a virgem, que dela nasce o Filho de Deus. Então, governará as nações, versículo 5, inclusive, 12, versículo 5. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs, com cetro de ferro, que significa humildade. Mas o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Quem é essa? Quem é? É Dona Lidomar, é? Não, né? É a senhora Dona Lidomar? Não. Quem é essa, minha gente? É Maria. Vocês querem que desenhe mais? Não. Ivanildo, vestida de sol, glória de Deus. Ela foi revestida dessa graça na concepção, plena, glorificada. Desde ali a concepção. É a matéria humana recebendo de Deus uma marca que garante uma glorificação, que é a Assunção, o tema do que nós estamos tratando. Não é uma luz própria, é uma luz de Deus nela. A lua debaixo dos pés. O que significa a lua debaixo dos pés? A lua, o sol, por mais que as nuvens cheguem, o sol muda só de posição, mas é o mesmo sol todo dia, não é? O mesmo sol, está lá. Às vezes mais perto, às vezes um pouquinho mais longe, a depender do que a gente aprendeu aí em ciência, geografia, essas coisas todas. Mas a lua não. A lua é de fases. É lua minguante, lua crescente, lua nova, lua cheia. E meu menino, quando olha pela metade, diz: lua de tapioca, papai. Pronto, meu filho. Lua de tapioca. Hoje, está lá, lua de tapioca. A lua debaixo dos pés representa o quê? O mundo que muda. Essa efemeridade do mundo, as coisas que passam. Maria está pisando sobre o que passa, mas ela está revestida do que é eterno. Então a lua representa as frivolidades, as coisas que passam, as coisas que mudam, o tempo, até mesmo as lutas que nós enfrentamos. Elas passam. Somente Deus é eterno. Por isso que um dos símbolos que a gente mais vê, o ostensório, ele tem aqueles raios. Jesus é o sol da nossa vida. Ele não passa, a sua luz não se apaga. Pode chover o que for, molha aqui, mas o sol continua a brilhar. Santa Teresinha dizia, mesmo atrás das nuvens, o sol continua a brilhar. Então,
Maria venceu o que é transitório, Maria venceu o que é passageiro, as mudanças, as instabilidades desse mundo. Em Maria vemos a vitória sobre o pecado e em Maria vemos a total estabilidade do céu. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não é isso que a igreja proclama? Jesus muda? Não muda. As pessoas mudam, os tempos mudam, mas Jesus é o mesmo. Se Ele curou ontem, Ele cura hoje e continuará curando amanhã. A festa da Assunção de Maria não é uma festa simplesmente mariana. Ela é uma festa cristocêntrica. Ela é uma festa cristológica. Sabe por quê? Porque o centro de tudo é a glorificação de Jesus. Maria é a prova viva de que a redenção que Deus fez e reservou a sua completude para nós no dia do juízo final, já temos um protótipo, já temos uma amostra grátis, se essa é a palavra que você quer, lá no céu. Um corpo humano glorificado junto de Deus. Maria está dizendo para mim e para você, esse mundo passa, a sua dor passa, as suas lutas passam. Ele é eterno, queira a eternidade, porque um dia você estará aqui comigo. Aí a gente canta, pena que essa música a gente só canta mais nos enterros. Com minha mãe estarei, na santa glória um dia, da Virgem Maria, no céu triunfarei. Aí as velhinhas, no céu, tudo feliz. E umas com medo de ir para o céu agora, né? Com minha mãe estarei. Mas essa é uma verdade de fé que está sendo cantada nas nossas comunidades. Com ela eu estarei, porque ela já foi à frente. Ela já foi à frente, abrindo portas e portões, caminhos, corações, para dizer, venham benditos de meu filho, participar da festa, aqui para nós. Quando a gente vai fazer uma festa em casa para celebrar alguma coisa, a mãe começa a trabalhar 2 dias antes, bota aquele feijão preto para tirar aquela espuma que dá os gases. Aí ela fica de molho, o feijão fica de molho 2 dias. Se a depender do feijão, sobe uma catinga de carniça. Aí diz, isso tudo ia para o bucho da gente. A mãe está preocupada em oferecer o melhor, já tempera a carne, já vai preparando tudo, para que não falte nada. E literalmente, o que é que ela faz? Pega o pano, põe assim e fica olhando. Todo mundo comendo. Venha comer, mamãe. Não. Está faltando alguma coisa aí? Tá, bote mais, meu filho, bote mais. Ela mesmo vem e vai... É assim ou não é? É. Porque ela está preocupada para que nada falte. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, Maria está preparando uma festa para você. Porque Jesus já te convidou. E ela está arrumando o banquete. E agora pergunto, você vai? Quer ir agora? Não, né? Pode ser a qualquer momento, viu? Eu não sei nem se eu termino essa palestra, Ave Maria 3 vezes. Mas a gente brinca muito, e quando eu disse que eu gosto de cemitério, não é que eu vivo em cemitério, não. Eu gosto de lembrar que a vida é um sopro. A vida é um sopro. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Dona Lidomar já tem 80 anos. A senhora sabe quanto tempo a senhora ainda tem, Dona Lidomar? Nem eu. Nem eu. Eu estava brincando com os meninos antes da gente subir. Existe um poema de um poeta paraibano chamado G.C. Quirino, que é A Morrência dos Meus Compadres. E ele vai dizendo os vários tipos de expressões que o matuto usa para não falar da morte. Ele vai dizendo, ele diz assim, vê que coisa é, né? O caba está vivo, garboso de se viver. A testa nem franziu ainda, o couro da testa. Aí um vai para o sul, modo de progredir, outro progrede mesmo por aqui. Aí a morte vem e leva os dois. E dá uma desculpa. Ah, morreu por ter ido, o outro morreu por não ir. Sempre tem uma desculpa. E aí ele vai dizendo, qual o nome? Ah, fulano baixou 7 palmos, subiu para o Rodos Bom, fechou o paletó,
bateu a biela, bateu as botas. A gente tem vários nomes para falar da morte. Mas os santos, eles tinham outros nomes. São Francisco chamava a morte de irmã. Santa Teresinha dizia: não morro, eu entro na vida. Para outros, a morte é a amiga, é a porta que eu abro para o encontro com Deus. Para Maria, esta dormição é nada mais, nada menos do que a antessala para chegar à sala do trono e ali ser coroada como rainha, porque a gente viu que havia uma coroa de 12 estrelas, que remete ao povo de Deus, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. A coroa é sinal de realeza, a coroa é sinal de vitória. Maria é coroada como rainha do céu e da terra. Por quê? Porque ela é mãe do Rei dos Reis. As estrelas simbolizam também essa comunhão dos santos, que nós estamos inseridos. Olhe para o santo, para a santa que está do seu lado aí. Olha aí. Pode ser que daí saia algum santo, alguma santa. Pode ser. Vocês querem que eu prove agora que a serpente esmagada é o mesmo dragão que aparece aí, que o dragão queria devorar aquela mulher, o dragão queria devorar o filho. Pega aí o versículo 9 do Apocalipse, capítulo 12. 12, 9. Foi então, vamos pegar aqui do 7, versículo 7. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram que combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Versículo 9. Foi então precipitado o grande dragão, que é a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Quem é mesmo esse dragão? A serpente. Qual é a promessinha de Gênesis 3,15? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Essa inimizade é uma batalha, viu? Ei, comadre, essa inimizade é aquela vizinha lá, que falou mal da senhora. Ainda levantou falso testemunho, que a senhora ficou com raiva dela. Tem que perdoar, viu, senhora? Pelo amor de Deus. Mas ela, um dia disse assim: eu vou acabar com a sua vida. E vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso? Criou-se uma guerra. É uma guerra que está sendo travada, sabe por quê? O dragão claramente identificado aqui como a serpente, o diabo. E veja, ele tem uma cor aí, eu sou daltônico, mas o texto diz. É um dragão vermelho, que é a cor da violência, da morte, vou aqui, do sangue derramado. Por isso que eu escolhi um pissuque de morango para fazer a nossa... Eu ia trazer um de uva ontem. Aí eu me disse: não, de uva vai transformar água em vinho. Eu disse: eita, vai lembrar do milagre. Vamos pegar um quissuco de... Eu estou revelando a mágica, viu? Um pissuco de morango. É quissuco, mas minha avó chamava pissuque. A marca do pecado que está em nós é uma batalha que é travada todos os dias. Porque todos os dias nós enfrentamos lutas, caímos algumas delas, saímos feridos de algumas delas, mas temos a chance de, em Jesus, por Maria também, através dela, de Nossa Senhora, alcançarmos a graça de sermos libertos do maligno. Ele quer devorar o filho da mulher. O maligno queria combater Jesus. E ele continua combatendo a igreja. Ele continua combatendo os filhos de Maria. Você é devoto de Nossa Senhora? Sim ou não? Sim. Se prepare. Porque ser devoto de Nossa Senhora, muitas vezes, é receber investidas do demônio. Ou a senhora não sabe que quando a senhora quer rezar o rosário com Frei Gilson ou com o Instituto Hesed, ele vai fazer de tudo para a senhora perder as contas. Tem comadre que vai rezar, vamos lá, no primeiro mistério contemplamos o anúncio do anjo Maria. A mulher está lá rezando, diz assim: no quinto e último mistério contemplamos a ressurreição, a coroação das... Já? O Frei errou. Não, a senhora já perdeu o rosário todinho. Está lá.
repousou e não foi nem no espírito, foi no cansaço mesmo. Vai fazer a senhora questionar, mas para que eu vou rezar? Vai fazer o senhor e a senhora pecar. Se eu estou em pecado mesmo, não posso comungar, eu vou para a missa para quê? Se eu não posso comungar, eu vou me confessar para quê? Esse padre é mais pecador do que eu. Aí a gente começa a ver derrota em tudo que é lugar. Porque a gente está sujo. E quando a gente está sujo, a gente só consegue enxergar a sujeira. É igual aquela mulher que chamou o marido dela e disse: "Amor, vem cá. Olha para ali." Isso o quê? A vizinha da gente. Vê o varal dela. Um lençol encadito. Vixe, Maria, mulher podre. Todo dia bota esse lençol ali. Olha a mancha lá. E o marido calado, né? Não, os daqui, nossa, Deus me livre de deixar ser assim. Aí o marido calado estava, calado ficou. Na outra semana ela disse: "Amor, vem cá." O que foi, né? Alguém falou para ela. Por quê? Olha, eu acho que ela usou água sanitária, alvejante. Olha como está limpinho. Quem será que disse a ela? Disse: "Ninguém não, mulher. Eu limpei o vidro da janela da gente. Estava podre, era o vidro da nossa janela." Às vezes a gente enxerga pecado nos outros, quando na verdade o que está sujo é o vidro da nossa janela. E ao invés da gente limpar, cuidar e manter limpo a nossa vida, a gente fica jogando a sujeira dos outros na televisão, na rede social, para esconder a nossa. Maria não é assim. Embora ela seja toda plena, a toda graça, o desejo dela é que nós estejamos no céu com ela. O filho nasce. Aqui diz: é Jesus, o Messias prometido. Ele vence o dragão. E sabe como é que ele vence? Pela sua morte. E na morte, ele vence o pecado. E ressuscitando, ele vence a própria morte. Deus prometeu em Gênesis 3,15 a vitória da mulher sobre a serpente. A mulher é Maria. Ela está gloriosa no céu como rainha. O dragão é o mal, que tenta nos desviar. Mas eu digo uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Se nós estivermos com Maria, se nós estivermos agarrados a seu manto, se nós estivermos com ela e com seu filho Jesus, nós vamos participar da vitória sobre o mal. Maria é a ponte que liga o Antigo e o Novo Testamento. Ela está presente do Gênesis ao Apocalipse. A Assunção de Maria é o final feliz. Não tem aquele filme que a gente vai assistir, que tem um artista salvador, o artista que vai salvar no final tudo? Jesus é esse artista que já salvou tudo. E para mostrar que tem um cantinho para nós, porque ele também disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Eis que eu vou preparar-vos um lugar. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do... E lá Nossa Senhora já está preparando o pão para a gente comer. Nossa Senhora já está preparando a bebida que a gente vai beber. Porque ela disse: ei, meu filho, quando é que eles chegam? E ele disse: minha mãe, espera, está chegando a hora. Se nós estivermos agarrados a ela, se nós estivermos já fazendo o estágio aqui, porque a Eucaristia é um estágio daquilo que viveremos no céu. O banquete está preparado. Essa pregação ela só tem sentido. Esse dogma ele só tem sentido se ele nos remeter a Jesus, e é o que esse dogma faz. Esse dogma não é simplesmente para exaltar Maria, porque ela não necessita da nossa exaltação. Deus a exaltou, porque ela disse: o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. E doravante
todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, feliz, feliz. Maria agora contempla o seu estágio mais feliz. Ela está junto de Deus. A igreja não afirma que Maria não morreu. Terminou os dias terrenos, mas nós sabemos, por verdade de fé, que Maria foi levada ao céu de corpo e alma. Isso mostra, meu irmão, que Deus tem um plano especial para mim e para você. Maria é a primeira a chegar nessa festa do céu. Ela está mostrando o caminho para nós, para todos nós, enquanto estamos aqui, combatendo. O exército de Maria, ele precisa continuar combatendo, porque a rainha já nos chamou. Infelizmente, se você não atender esse convite, você perderá o seu assento. Fique de pé e diga comigo: Maria, minha mãe, tu que estás no céu, já aguardando o meu lugar, faz com que eu encontre o teu filho Jesus. Todos os dias. Eu quero atravessar a porta para estar com Deus. E o dogma da tua assunção, a festa da tua assunção, é a esperança de que o meu lugar no céu está reservado. E eu estarei contigo. Ó Rainha do céu, ó Mãe querida, ó Mãe amável. Coloque a mão no seu coração e reze com essa canção. Minha alma engrandece ao Senhor. Esse é o cântico de Maria. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. E sabe por que o coração dela exulta? Porque olhou para a sua pobre serva, e assim todas as gerações me chamarão Bem-aventurada. Bem-aventurada. E ela é bem-aventurada porque Ele, Pois o Todo-Poderoso fez grandes fez grandes coisas em meu favor. em meu favor. Sua misericórdia perdura de geração em geração sobre aqueles que eu tenho. Dê a sua mão e proclame a santidade de Deus. Santo, Santo, o seu nome é santo. É para glorificar ao Senhor que contemplamos hoje a Assunção de Maria. Santo, Santo, o seu nome é santo. erga seu braço mais alto que você puder. E agora, proclame a santidade de Deus. Reconheça: Senhor, Tu és santo. Tu és santo, e a Tua santidade, Senhor, eu permito que ela hoje impacte a minha vida. Que o meu pecado seja posto agora aos pés da cruz do Senhor. E o sangue redentor lave agora as minhas imundícies. Que eu seja banhado, Senhor, e que contemplando a Assunção de Maria, eu possa proclamar com a minha vida que Deus é santo, que Deus é poderoso, que Deus pode tudo, que Deus reserva um lugar para mim, que o tempo da desgraça vai cessar, que o tempo do choro vai parar, que o tempo da tristeza vai acabar, e eu contemplarei a festa no céu e proclamarei a santidade de Deus, como Maria proclamou no seu Magnífica. Santo, 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 o Senhor é santo. Cante isso, santo, diga: Santo, Santo, o seu nome é santo.
graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quer o caminho do céu? Se agarre no texto com Nossa Senhora, que ela lhe dá o caminho para que você encontre o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você.